94 Live nesta segunda-feira. Já já a gente vai estar aí comemorando o Dia dos Pais. E nada melhor do que a gente trazer a participação da psicóloga Cristine Strasburger para falar com todos os pais, mães que estão de plantão nos ouvindo a essa hora. Até porque ser pai e ser mãe na sociedade moderna que a gente está é um desafio a mais. Bom, eu não posso me delongar nesse assunto, mas a Cristine Strasburger pode, porque ela tem propriedade para isso. Boa tarde, Cristine, bem-vinda. Boa tarde, Michele, obrigada, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, a gente que te agradece pela companhia mais uma vez aqui na 94 Live, no portal sistemampa.com.br, nos canais do YouTube. Por falta de meios e canais, pais e mães não vão ficar sem orientação, né, Cristine? Não, a gente dá um jeitinho aqui, a gente vai adaptando, né, Michele? E a gente adapta, e é um tema super interessante justamente por essa questão da proximidade, né? Com o Dia dos Pais e tudo mais. E a gente percebe que essa fase da pandemia tem potencializado muita coisa, porque os filhos têm ficado em muito contato com os pais, né? Por causa da questão da falta de escola e tudo mais. Então, as relações elas têm ficado mais complicadas, que os pais têm ficado meio perdidos, porque algumas coisas a escola meio dá uma tamponadinha, né? E agora não, a responsabilidade está completa em relação aos pais, o contato, o ensinar, a tolerância, a paciência. Então a gente percebe muita coisa nesse contexto, né? Então por isso que é super positivo esse tema. E aí, falando a respeito desse contexto, assim como nós dos veículos de comunicação, você como psicóloga fez aí alguns ajustes, né? Para atender às demandas, pais e mães tiveram que fazer determinados ajustes também para atender a demanda dos filhos nesse período. E o que você mais tem sentido assim, de dificuldade, Cristine, dos pais nesse período para conseguir atender a demanda dos filhos ou até mesmo as suas próprias demandas? Demandas, né? O que eu tenho percebido, primeiro, é relacionado à questão escolar. Então, assim, os pais, né, fazendo as tarefas com os filhos, a questão da aula online. Então eu tenho percebido que a primeira e mais difícil tem sido essa. A segunda, que eu percebo também, agora que me veio à mente, é a questão do exercício, da criança gastar energia. Então assim, né, a criança ali até a pré-adolescência, porque o adolescente basicamente faz muitas das coisas sozinhos, mas aí nessa fase de infância que é mais complicada. Então, assim, às vezes os pais entendem que os filhos têm a mesma necessidade que eles e não é, né? Os filhos têm uma necessidade de gastar energia maior. Então, muitos filhos, às vezes, com ansiedade muito alta por falta de exercício realmente, né? De um foco nisso. Eu acho que são os dois mais complicados. E o cansaço dos pais em função disso, né? Então, já tem que fazer vários turnos e às vezes já está naquela situação de muito cansaço, aí fica mais intolerante, aí não consegue ter paciência para ensinar para o filho, ou às vezes os pais fazendo uma coisa e querendo ensinar outras coisas para o filho e que não funciona. Então o pai está o dia inteiro querendo ficar em casa vendo televisão e quer que o filho faça atividades, aí você percebe que vai dar um conflito grande aí, porque o clima da casa vai muito dessa interferência da forma como os pais estão levando realmente. Se os pais estão tristes, deprimidos, com medo e tudo mais, automaticamente os filhos, eles começam a ter essa mesma sensação. E aí você, Cristine, pegando a respeito desse gancho das sensações, muito da nossa personalidade, das nossas características, são influenciadas diretamente pelas sensações que a gente vivenciou no ambiente de casa quando a gente era criança, né? A psicologia consegue delimitar a partir de qual idade as crianças já começam a ter uma percepção a respeito desse ambiente externo, lar? Né? Ó, vamos pensar, Isso. Gente, a criança ela já nasce, ela tem uma comunicação não verbal. Então ela já observa a gente cada detalhe do nosso rosto. Então é lógico que a criança, no momento que ela nasce, tudo mais, a visão dela é muito restrita. Ela enxerga pouquíssimos centímetros, né, do que ela não foca direito e tudo mais.
Mas desde sempre a criança já entra com esse contato com a gente. Então, igual eu falei, dependendo da forma, a criança chorou. Se eu entendo que todas as vezes que a criança chorou foi fome, o que eu estou ensinando? Eu estou nomeando para essa criança que tudo é relacionado à comida. Então, a gente vê muito dessas coisas até no futuro lá. Então, uma criança, às vezes, que teve que fazer um adolescente, um adulto, teve que fazer bariátrica. Tive casos já no consultório de pessoas que já contaram, assim, que a criança chorava, acordava durante a noite lá 6 mamadeiras do lado da cama, e a mãe dava de meia em meia hora, tipo, mamar, chorou da mamar, chorou da mamar. E não, você vai ver que às vezes a criança tá chorando porque ela fez xixi e cocô, às vezes porque ela tá sentindo medo, às vezes porque ela tá com cólica. Então, a gente vai muito nomear para a criança aquilo que ela tá sentindo, né? Então, por isso que é importante a gente ficar muito atento e conseguir enxergar e se comunicar. E a partir daí a criança vai ver no nosso olhar, nas nossas reações. Então, já viu quando a criança começa a rir pra gente? A gente ri pra ela ri pra gente. Então, ela já tá se comunicando com a gente. Se a criança... E ela é meio egocêntrica. Se ela vê a gente triste, ela entende que a tristeza é provocada por ela. Se eu tô feliz, se minha mãe tá feliz é por minha causa, se minha mãe tá triste é por minha causa. Então já começa a construir aí um monte de fantasias em função da forma como a mãe tá vivendo. Por isso que essa época de pandemia é complicada, né? Porque às vezes a criança vai interpretar que a mãe tá triste, às vezes o pai tá triste e tudo mais, por causa dela. Muitas vezes no consultório a gente percebe isso. Uma criança, por exemplo, que cresceu muito insegura, com a autoestima muito baixa, aí esses dias mesmo estava atendendo um paciente falando sobre essa questão. Aí a gente foi pegar a época das primeiras relações ali, a época importante e tal. Você via que os dois pais tinham perdido o emprego. Então, assim, eu falei, tá vendo? Ele não, porque teve uma mudança muito grande dos meus pais em relação a mim. Aí você foi ver a fase que eles passaram uma crise financeira muito grande. E ele entendia que ele não estava correspondendo à expectativa dos pais. Caramba, interessante. Super interessante, né? Muito, porque a gente, do lado de cá, né, de quem é leigo, de quem não estudou profundamente, a gente não consegue ter esse tipo de percepção. A gente fica somente atento àquela questão de como que o comportamento dos pais dentro de casa pode influenciar de uma maneira positiva ou negativa determinados comportamentos da criança, né? A gente, às vezes, costuma apagar de que a criança já tem suas percepções, digamos assim. Não, e é interessante que a gente fale e demonstre, assim, porque, igual a gente falou, né? A forma como a gente lida com a vida é a forma que a criança está aprendendo a lidar com a vida. Se eu fumo e falo que cigarro faz mal, a criança vai entender, beleza. A fala é que faz mal, mas minha mãe fuma. Então, como que vai ser isso na adolescência, na idade adulta? Entendeu? Não, eu vou muito mais pela ação dos meus pais do que pela emoção. Um caso que eu tive também interessantíssimo. Um adolescente deprimido que eu comecei a atender, e aí eu fui perceber uma fixação muito grande na adolescência sem querer ir para a idade adulta. E aí, quando eu fui perguntar, eu perguntei, ele falou, não quero ser adulto de jeito nenhum. Minha mãe e meu pai trabalham o dia inteiro, chegam em casa mortos, deprimidos, tipo assim, estressados, e aí no outro dia já fico sofrendo para ir trabalhar no outro dia e tudo mais. Qual que é a percepção dele em relação a ser adulto, ser casado e trabalhar? Então eu prefiro a pior possível, né? Eu prefiro que aí ele estava muito fixado e parado nessa fase. Aí eu chamei os pais aqui, eu falei, gente, com ele, e falei, qual que é a percepção dele em relação a vocês? Aí a mãe até falou, realmente, Cristina, nossa vida tá sendo assim mesmo, tá horrível. E aí eu falei assim, como que vocês querem que ele cresça e ele vá para a idade adulta, se a percepção de adulto dele é muito ruim? Né? Esses dias eu tava até brincando, achei interessante, a Luísa virou para mim e falou, mamãe, eu quero ser igual a você. Aí eu, por quê, minha filha? Ela, você acorda, você trabalha, você ganha dinheiro, você faz o que você quer na hora que você quer, e tipo, né, você pode, sei lá, comprar alguma coisa, você faz tal coisa, e eu ainda não posso fazer essas coisas. Aí eu falei, opa, eu acho que a minha idade adulta tá muito boa. Eu tenho que mostrar a fase de criança também. Aí eu fui falando sobre a fase de infância, eu falei, mas olha pra você ver, filha, enquanto você pode ficar aqui brincando, tudo mais, a mamãe tem que fazer tal coisa. Então a infância é muita coisa, cada época é muito feliz, a gente tem que aproveitar ao máximo a época que a gente está. Você tem isso que a mamãe não tem, você faz isso, ela é realmente, mamãe, isso aqui é
Eu gosto muito disso, da brincadeira, do coisa e tal. Aí eu, tá vendo? Então, seja feliz aí na infância, depois vai vir a adolescência, que vai ser super legal, que é assim, assim, assado. Depois vai vir a idade adulta. Tudo tem um lado positivo, um lado negativo, mas que o positivo ultrapassa, né? Então, a percepção, tá vendo? Agora, se eu reclamasse todo dia de acordar para ir trabalhar, ela entende que trabalho é uma coisa negativa e aquilo vai ficar no inconsciente dela. Queira você ou não. Você me fez pensar em duas questões muito próximas também, né? Que às vezes a gente tem pais e mães muito apegados naquele discurso de quando eu era criança é que eu era feliz, porque a vida era assim, a vida era boa, era isso, era aquilo, ou seja, é como se você negasse o presente não é passível de te trazer satisfação nenhuma. Verdade. E, ao mesmo tempo, Cristine, você me fez pensar também, porque a gente, vez ou outra, convive, enfim, com crianças que têm muito comportamento de adulto, às vezes até assuntos, né, de pessoas talvez um pouco mais maduras, né, assim, é nítido quando você percebe isso, e realmente, assim, pais e mães ou avós, né, podem fazer o quê para que essas crianças tenham realmente a sua vivência, o comportamento e os assuntos e os modos de ser da sua fase e não virem uma mini réplicazinha, né, de adulto, né? Então, a gente tem que ter muita percepção e ficar muito atento a isso, porque tem às vezes umas falsas análises sobre a adultização de criança. Então, por exemplo, antigamente, a criança convivia com a mãe não trabalhava e a mãe cuidava dos irmãozinhos, fazia comida, lavava louça e tudo mais. Então, a criança, ela repetia aquilo que a mãe fazia, não é? O Sim. pai que estava lá com o carrinho, que tem o carro, que cuida do carro, que busca o menino no carro e tal, e o menininho brincava com o carrinho e tal, não sei o quê, estava muito bem definido. Aí começou essa fase da criança, às vezes, querer um batonzinho, querer passar esmalte, e aí entrou na linha do pessoal achar que é adultização, não tem nada a ver. O que aconteceu? As mães, atualmente, elas praticamente, né, algumas e tudo mais, elas estão muito no mercado de trabalho, elas não fazem coisas de casa. Às vezes elas fazem, a minha filha, por exemplo, vai me ver fazendo o quê? Arrumando para ir para trabalhar, maquiando, passando esmalte. Todo dia eu tô com esmalte, uma semana com esmalte diferente, fazendo sobrancelha, fazendo tal coisa. Então, automaticamente, a identificação dela comigo não vai ser de limpar a casa, porque eu não limpo. Então, né, quem limpa é a funcionária e tal. Ela Sim. vai ser uma identificação de trabalhar. Então, as brincadeiras dela, muitas vezes, vão ser relacionadas a coisas que ela está identificando comigo e vão me imitar. Vai ser aquela coisa de, às vezes, colocar o pezinho no salto da mãe e andar com salto. Vai ser, vamos brincar de ir trabalhar? Aqui, essa é minha filha, filho, tchau, viu? Mamãe tem que ir trabalhar. Aí vai trabalhar e tal coisa. Aí eu vou passar esmaltezinho infantil. Vamos brincar de salãozinho? Então, assim, por quê? Não é porque adultizou, mas é porque a criança começou a ter uma percepção, como ela imita a mãe, né? Porque ela identifica pela mãe, ela vai ter isso. O problema são quando os pais começam a entender que as crianças têm que entrar em problemas que não são dela. Então, assim, a criança ela tem que ter muita noção da realidade da vida dela. Então, aquela coisa assim, vou discutir com seu pai, muito escondida, ela nunca vai ver um pai e a mãe discutindo. Ou se eu tô estressada, triste, eu vou fingir pra criança que eu não tô. Nunca uma mentira, tá? Porque se ela vai acreditar que existe um mundo que não é o mundo que existe. Então a gente vai deixar transparecer, mas eu não vou colocar, por exemplo, a criança no meio de uma relação de casal. Eu não vou colocar a criança no lugar da minha mãe ou do meu pai. Isso é que é o problema. Quando a criança sai do lugar dela de criança, de brincar, independente do que seja brincadeira, para vir para uma realidade muito adultizada, né? Então, o seu pai não conversa comigo, vai lá e pergunta para ele se é para fazer tal coisa agora, ou seu pai não gosta da gente, ou o que sua mãe está fazendo, olha lá, sua mãe está fazendo aquele trem errado. Então, isso você está adultizando uma criança e colocando ela num lugar que ela fala, meu Deus do céu. Ou, por exemplo, tive um caso, até uma semana dessas, que a mãe virou pro filho, né, e falou assim, você acha que eu devo separar do seu pai? Olha que fim de mundo. Caramba. Isso, né? Então, assim, nunca, porque a criança, primeiro que ela entende que ela tem um poder que ela não tem, segundo que ela tá perdida de qualquer jeito. Se ela falar que sim ou que não, ela tá deixando alguém triste.
A gente nunca joga para uma criança a responsabilidade. Ó, se eu separar do seu pai, você vai ficar com sua mãe e com seu pai. Nunca, porque a criança vai estar numa encruzilhada aí. Então eu vou fazer alguém sofrer. Então sempre são decisões de adultos que a gente vai comunicar à criança da maneira mais leve possível. Entendeu? Isso é o adultizar. É trazer coisa que não é dela, entendeu? E da época dela. E aí, Cristine, muitos pais também colocam a criança nesse centro de tomada de decisões ou de responsabilidades que está totalmente fora, né, do alcance dela, do lugar que ela ocupa dentro da família. Alguns de forma não intencional de maldade, mas, né, eu não converso com seu pai, você também não pode conversar com ele. Outros já fazem um caminho assim, não, agora meu filho nasceu, o meu mundo vai ser só eu, meu filho e o pai do meu filho. E aí você percebe que cria-se um vínculo muito fechado, e eu acredito que isso também para essa criança também seja algo negativo, porque você está julgando em cima dela uma responsabilidade também de ser o centro da atenção e do, digamos assim, da diversão da vida, né? Colocada no lugar de príncipe, né? De princesa. Isso mesmo. Certíssimo. Porque o que tem acontecido, Michele? As pessoas, essas inversões de valores estão muito complicadas. A questão, por exemplo, da hierarquia, né? Igual você falou, até quando fecha o mundo, o pai, a mãe e a criança, é muito negativo. O que tem acontecido pior ainda é que tem fechado o mundo a mãe com o filho e tirado o pai da jogada. Então, tipo, é ainda piorado. E aí a criança fica no lugar de marido da mãe. Então, assim, e o pai fica excluído da relação. Então, e outra coisa, eu falo muito, gente, vamos pensar que os nossos filhos são emprestados pra gente. A gente vai criá-los até a maioridade e depois eles vão viver a vida deles. Criá-los até a nossa responsabilidade até a maioridade nesse sentido. Na adolescência, vamos pensar que é um estágio para a vida sozinho. Então a gente já vai ali na adolescência preparando e assumindo, né, e julgando a responsabilidade para a criança no sentido que o adolescente ele tem que começar a assumir as próprias responsabilidades e consequências. Então a forma de criar o adolescente é muito diferente da forma de criar a criança. A criança tem algumas coisas que não tem negociação. Mamãe, eu não quero tomar banho hoje. Sem chance, vai tomar. Eu não quero comer comida saudável. Sem chance, vai comer comida saudável. Então, isso são coisas que a gente não negocia. Agora, a gente vai dando autonomia para a criança, tá? Filha, entre essas roupas, as duas, qual que você prefere? Até para você ajudar ela a escolher, aprender a escolher, não dá de mão beijada. Porque ela começa a ter uma dificuldade depois de escolher na idade adulta. Então, você vai dando autonomia. Não, filha, pode ir lá pegar a sua água sozinha. Não, você pode fazer tal coisa. Então, você vai meio que dando essa autonomia à medida que ela vai crescendo, baseado nas habilidades que ela já pode ter. Até a adolescência virar um estágio de idade adulta. Então, a gente vai dar uma cordinha aí que vai crescendo à medida que o tempo vai passando. E se percebeu que ainda está muito irresponsável, a gente puxa um pouquinho. Percebeu que já está mais responsável, a gente pode alargar um pouquinho essa cordinha mais, até a gente soltar essa corda na idade adulta, que ele com 18 anos. Né, que já passou para cima. Agora, não quer dizer que fez 18 anos que o adolescente pode fazer o que ele quiser, principalmente se ele estiver morando na mesma casa. Não pode. A casa é dos pais, os pais vão definir as regras. Então, a gente vai fazer nesse processo todo, e é interessante que o que tem acontecido é que o povo veio com aquela fase que deu o maior problema, agora o povo está mais consciente, que o filho virou o rei da casa. Mas meu filho não quer comer. Não existe, tem coisa. Eu falo, gente, não tem negociação, não. Meu filho faz tal coisa em casa e tal. Eu falei, aí a gente tem que ser firme e se posicionar, mostrando que quem é responsável por aquela criança é a gente, não o inverso. Aí que tem um ponto que deu muito errado, né? Vamos pensar assim. Porque aí cria-se às vezes uma falsa sensação de tô dando liberdade, tô deixando um ambiente mais acolhedor, mas no fim das contas a pessoa está de novo julgando uma responsabilidade em cima de uma criança que não tem, que é a de ser aí o responsável pela casa, né? Já vi também N situações, meu filho não gosta de dormir antes da meia-noite, que dá tem seu filho, 5 anos.
Tipo isso. Aí fica uma coisa assim, inviável, realmente. Inviável, não existe negociação, não existe não gostar. Pô, porque a tendência da criança vai ser o quê? Eu quero comer batatinha dia e noite, ou miojo, tá, mãe? Aí eu sei, meu filho só quer comer miojo. Você vai fazer, não existe meu filho só quer comer miojo. Existe o posicionamento dos pais em relação, eu sei o que é importante para você em relação a isso, e acabou. Eu falo que a gente explica a primeira vez, a segunda vez não tem conversa. A primeira você vai explicar, o filho, mamãe, não quero comer comida saudável. Filho, olha pra você ver, se você não comer, vai acontecer isso. É importante para você ter isso aqui, a fruta, o legume e tal. A gente vai explicar porque eles não sabem. Quem ensina a vida para eles é a gente. Mas mesmo assim, eu não quero comer. Então você não vai comer nada e muito menos o doce depois do negócio. Pronto. Enquanto você não comer isso aqui, você não vai comer outra coisa. Tipo, já expliquei, já falei que é pro seu bem, já falei que é coisa e tudo mais. Na segunda não tem mais conversa, não. Ou isso é nada. Então, por quê? Porque a criança já entendeu e ela vai tentar. Se a gente hesita muito com a criança, ela vai tentar te manipular de tudo quanto é jeito. E a criança é muito esperta desde sempre, gente. A criança já tenta manipular na birra. Então a criança começou a chorar, espernear. Mas como que eu faço, Cristina? Ela faz birra, aí eu dou. Falei, aí você acabou de ensinar ela como fazer birra cada vez piores. Sim. E aí vão situações desde a birra a situações de comportamento na casa dos outros, em lugares públicos, na escola, né? Porque se vai cada vez abrindo brecha, aí chega essa criança crescida depois lá na adolescência que você vai falar assim, não, você não pode pegar o carro, você não tem idade, você não tem carteira, você não tem autorização. Não foi isso que foi ensinado para ele a vida inteira, né? Verdade. Aí na adolescência a gente não consegue controlar, não. Por isso que a gente tem que fazer isso com muito cuidado na infância para estabelecer esses limites. Hoje a gente tem coisa boba, mas que ajuda, né? Por exemplo, a Luísa, quando ela vai tentar enrolar, por exemplo, filha, banha agora, porque a gente não pode deixar, por exemplo, né? Sim. Vai, por exemplo, você chegou em casa, filho, vai lá tomar banho. Aí ela vai ficar, filho, já foi tomar banho. A criança vai tentar te enrolar. Então o negócio faz uma rotininha aí chegou de tal lugar, pronto, agora tomar banho. Mas eu só vou, porque eles vão tentar, né? Aí eu conto até 3. O contar até 3 da nossa mãe dá super certo. Eu falo, vou contar até 3. Se no 3 você não estiver dentro do chuveiro, você vai ficar sem tal coisa. Aí agora eu não preciso nem fazer mais o castigo do 3. Agora é só contar até 3. Eu já começo. 1, no segundo ela já tá lá dentro há muito tempo. Por quê? Porque agora ela já sabe que é assim, que vai tirar aquilo. E às vezes as pessoas me perguntam, mas você já bateu nela e tudo mais? Gente, não tem necessidade de bater em criança. A criança é o posicionamento, é a firmeza daquilo que você, né, já deu de ensinamento, de coisa e tudo mais. O bater não muda nada na sua moral, vamos pensar assim, na sua credibilidade e posicionamento. Você perde credibilidade quando você não cumpre o que você falou. Se eu falar assim, se você não entrar em 3... Vou contar até 3. Se você não entrar, você vai ficar sem ver desenho à noite e eu deixar ela fazer, eu já perdi moral. Aí daqui a pouco, na próxima, talvez o pai vai entender que vai ter que bater, fazer alguma coisa. Não. Então, beleza. Não foi no 3, você vai agora e não vai assistir o coisa. Paga os trem tudo, você vai lá, pega ela, coloca lá e fala, não vai assistir o desenho à noite. Mas pelo amor de Deus, eu não faço mais. Não, hoje a mamãe combinou que seria assim e você não cumpriu, não foi? Então, beleza, se amanhã você cumprir a hora que a mamãe falar, você assiste o desenho. Acabou, o mundo pode acabar, pode chorar, espernear, que a gente tem que manter aquilo que a gente falou. Por isso que eu falo que é ideal a gente fazer coisas pequenas, tá? Você vai ficar uma semana sem fazer tal coisa. De jeito nenhum, porque a gente não consegue cumprir. Se falar só ou não assistir desenho à noite, já fez o efeito, porque você tem que cumprir aquilo que você prometeu. Bacana, Cristina. E aí vem aquela questão, a criança aprende a ter um respeito e uma disciplina e não o medo, né? Porque uma hora o medo também, essa criança cresce e vence ele. Isso, com certeza. E aí o medo faz o quê, gente? A gente não faz perto dos pais, mas os pais viraram as costas, a gente faz. Por isso que é importante esse primeiro ensinamento, do mostrar para ela por quê. Então, assim, e outra coisa, não é dar tudo para a criança e a criança receber tudo, e aí depois como que ela vai fazer nas relações?
Ela vai esperar do outro receber tudo. Esses dias a Luísa virou pra mim e falou assim: mamãe, pega o suco pra mim. Eu, filha, vai lá, pega seu copinho, pega na geladeira, pega o suco e põe. Ela, você tá muito preguiçosa. Aí eu comecei a rir. Aí eu, a mamãe tá preguiçosa. Primeiro, o suco é pra quem? Segundo, a mamãe acabou de fazer, tipo, tinha feito, sei lá, comida, com não sei o que, Aí eu, quem que tá preguiçosa? E terceiro, aí que eu falei, acho que o terceiro, o suco é pra quem? Aí eu falei, então você vai levantar e vai lá pegar. É justo a mamãe pegar tudo e fazer tudo e você ficar aí sentada? Eu uso muito é justo. Aí esses dias até minha mãe brincou, que ela falou assim, ô Cristiane, é sua cara, né? Porque esses dias eu acho que minha mãe pediu muita coisa pra ela. Ela falou, vovó, é justo tudo você pedir pra mim, ao invés de você. Aí a criança vai entendendo a questão da justiça. Se é justo, se tá equiparado, se é recíproco. Então, né, uma coisa é não virar a criança virar uma escrava, você ficar deitado e pedindo tudo pra ela. Outra coisa também é você fazer tudo de mão beijada. Porque aí você vai ensinar a criança a quê? Que os outros fazem por ela e que ela tem obrigação de receber, de receber sempre e não dar nunca, né? Perfeito, Cristine. E agora, voltando um pouquinho a respeito do comportamento dos pais e autonomia, né, desse filho, dessa filha, tem muito pai e muita mãe que às vezes na pressa ou na vontade de acertar, ou às vezes na correria mesmo do dia a dia, né, não dá espaço para que a criança tenha o seu comportamento próprio, né? Exemplo, Verdade. Às vezes o pai, para se arrumar, é super rápido, 2 minutos ele toma banho, veste uma roupa, resolve. E às vezes a criança não, ela toma um banhozinho mais demorado, ela quer amarrar o cardacinho dela do jeitinho dela, enfim. Podem ser questões próprias da questão motora da idade, mas pode ser características. E aí cria-se esse impasse de que o pai, né, ou a mãe quer que esse filho haja exatamente igual a ele. E aí você não deixa espaço para essa criança desenvolver o comportamento dela, né? Isso. Por quê, gente? É lógico que é mais fácil e mais rápido a gente fazer pela criança, não é? E um exemplo que eu dou muito é quando a criança começa com a alimentação. Então, o que a gente faz naquele comecinho? É interessante que ela tá comendo na cadeirinha dela e tudo mais. Você não vai falar assim, ó, bora comer um atrás do outro. Não. Você vai colocar ali, ó, uma cenourinha, uma vagenzinha, uma coisa e tudo mais. Você vai deixar a criança pegar, a criança colocar na boca, ela sente a textura, ela entende como funciona, ela cria coordenação motora. Então, o que a gente pensa? Gente, no momento que a gente decidiu ter filho, a gente precisa ter um tempo que a gente vai educar e ensinar. É lógico que pode não ser o dia a dia. Se o meu almoço ali é muito corrido, eu tenho talvez um funcionário, ou eu deixo em algum lugar. Isso aí, durante o dia a dia, nós vamos criar alternativas. Talvez a gente não vá conseguir ter tempo para situações assim. Mas também, eu não posso entrar nessa linha, eu tenho que tirar uns tempos aí, né? Um tempo de qualidade para eu ensinar para a criança esse tipo de coisa. Igual isso, do cadastro. Eu não vou sair em cima da hora sempre. Se eu entendo que eu tenho que sair para trabalhar até o horário, eu vou acordar antes. E eu vou virar e deixar ela escolher a roupinha, ela amarrar o cadastro. Aí tenho tempo de conversar com ela, ela vai me contar um caso, eu vou explicar. Tem que ter esses tempos de qualidade durante o dia, no tempo que vocês tiverem. Eu não preciso arrumar tempo de qualidade, não. Pode ser à noite, chegou do trabalho. O negócio é que a pessoa às vezes fica tão inserido em problema do trabalho que a pessoa quer chegar e ficar vendo TV o tempo inteiro. E aí não tem, pelo menos, gente, o importante é que até tem um artigo que fala que dá para ser 1h30 de tempo de qualidade por dia para criança. Às vezes o povo entende que é o dia inteiro, a mãe que fica o dia inteiro com o menino é positivo? Não necessariamente. Ela pode ficar o dia inteiro cozinhando, lavando roupa, fazendo tal coisa, e ela não olha para a criança, não conversa com a criança. O tempo de qualidade é você enxergar a criança, ela te enxergar. Ela poder te perguntar, ela ver o que você está fazendo. Se eu estou o tempo inteiro estressada, fazendo um monte de coisa estressada e tudo mais, a criança ela vai se afastar e ela não vai aprender nada. Ela vai aprender a te responder do jeito que você está respondendo ela. Ela vai aprender a ser uma criança tipo estressada, também ansiosa. Então, e a gente tem que ficar muito atento, porque a criança te dá essas respostas. Então, por isso que é importante a gente perceber. E aí você falou certíssimo. Tem que deixar a criança desenvolver. Se eu controlo tudo e faço tudo,
O que vai ser desse adolescente, desse adulto, gente? Ele não vai saber escolher uma roupa para sair, entendeu? Ele vai fazer o que com a relação que ele tiver? Qualquer pessoa aí, por exemplo, se a menina é assim, ela entra numa relação abusiva em 2 minutos. Porque o outro vai começar a tomar conta da vida dela e ela vai entender que aquilo é realidade. A mãe dela já tomava. Isso é como se fosse uma relação abusiva. Vamos pensar assim, quando os pais controlam tudo e não deixam a criança ter crítica, raciocínio, argumentar. Então a criança vir argumentar com a gente, não vamos confundir desrespeito com argumentação. Uma coisa é a criança te ofender, a gente vai cortar na hora. Uma coisa, a criança ela pode ir contra uma opinião sua, argumentando, tá? Mamãe, eu acho que assim não vai ficar bom. Ou mamãe, por exemplo, uma roupa você escolheu, a gente na correria escolhe. Mamãe, eu acho que eu vou sentir muito calor. Da outra vez que eu fui, eu senti calor. Ela tá me desrespeitando? Não. Ela tá argumentando dentro da realidade de vida dela. Não, filho, então vamos pôr uma cortina e levar um casaco. Eu posso mudar. Ela tá argumentando. Agora, eu não vou escolher tudo se eu é feio, não sei mais o que. Aí começou a ofender, ultrapassar o limite, nós vamos cortar esse tipo de atitude, entendeu? Bacanésimo, muito, muito bem pontuado, muito claro, né, para a gente conseguir fazer essas distinções. E aí, voltando a respeito dessa questão do delimitar o que é o meu comportamento, o que é o comportamento da criança, já na idade adulta, tem muito pai e mãe que escuta, às vezes até do próprio companheiro, né? Você é igual a sua mãe, você faz isso igual ao seu pai, e às vezes, sendo adulto, a gente não consegue identificar esse tipo de coisa, mas vale prestar mais atenção quando esses adultos têm filhos, porque da mesma forma que a gente repete determinados comportamentos, porque, por exemplo, esses dias mesmo com um colega, ele estava falando assim, mas meu pai reclama de tudo, eu nunca vi. Eu pensei, que engraçado. Ele igualzinho, né? Porque você também reclama de tudo. E aí, como que os pais se policiam para que eles não transfiram com essa mesma carga, né? Esse tipo de comportamento que às vezes esse adulto herdou dos pais antigamente. Isso é muito importante, igual eu falo, a gente tem uma repetição, tendência a repetir tudo, tá? O mesmo casamento, meu pai me batia e automaticamente eu vou bater na criança. Então, tipo assim, né, já é como se fosse uma repetição, eu dei certo, então quer dizer que eu vou dar certo. Só que os tempos mudaram, a gente vai definir com o nosso marido, com o pai do filho, se a gente for solteiro, separado, não tem problema nenhum. Mas nós vamos definir assim, eu quero que seja uma criação naquela trilha que eu falo, algumas coisas eu vou repetir porque a gente vai, e que eu achei que foram super positivas, e algumas coisas eu não vou repetir porque eu achei que prejudicou, sem esquecer que a criança não é o mesmo perfil que a gente é. Às vezes o meu pai me desafiava, por exemplo, Cristina, duvido que você consegue subir nesse sofá. Aí o desafio me movia. Aí se eu fizer isso com meu filho, talvez o meu filho vai virar e falar assim, se minha mãe acha que eu não consigo subir, eu realmente não consigo subir. Então talvez você está usando a mesma estratégia que seu pai usou, que funcionou para você, mas a criança ela vai te dar um retorno que para ela não está funcionando. Então eu vou muito na forma como a criança está se apresentando, tá? A gente meio que chuta, é um chute. Então você vai, por exemplo, você faz uma situação com a criança, você vê que aquilo funcionou. Nossa, filho, ficou lindo e tal coisa. Mas aí depois você fala assim, eu tô achando que tá ficando demais. Eu tô achando que ela não tá conseguindo lidar com frustração. Dali a pouco, não, filho, isso aqui você pode fazer melhor. Então nós vamos muito baseados na reação da criança. Quando que é uma situação da gente procurar um psicólogo, uma coisa para a criança? Em situações que ela apresentou sintomas. E a criança ela apresenta um sintoma muito rápido. E é um sintoma incomum. Então, por exemplo, talvez um tique muito forte, né? Sei lá, tô roendo a unha até ficar em carne viva. Situações que ela tá se machucando, por exemplo, nessa situação, né? De comer a unha até em carne viva. Situações que às vezes ela tá ficando o tempo inteiro chorando demais, tendo muito pesadelo à noite constantemente. Então você vê que, tipo assim, opa, isso aqui não tá bom, não. E passando por um tempo, entendeu? Você tá vendo ali que já tem uma semana que a criança tá apresentando aquele sintoma. E que ela não, né, ou tá ficando muito quieta no canto dela, muito amuada. Então a gente vai muito baseado nisso. Então a gente não vai cair na repetição. A gente tem que observar a criança e observar o nosso comportamento para ver se está coerente
e se está tendo um retorno interessante da educação da criança, né? A criança vai te devolver isso, você vai perceber, ela vai estar bem com você, ela vai estar bem na escolinha, porque aí o povo começa a chamar, né? A escola chama, a natação chama, pô, tá bom não, ela tá brigando, batendo nos meninos tudo aqui. Então ela vai te mostrar. Só que não pode, mas minha mãe fazia assim, eu vou continuar fazendo. Não, nós vamos parar e falar assim, o que eu tô fazendo de errado aqui? Porque a criança, ela apresenta justamente um retorno baseado na educação dos pais, tá? Interessante, é como se fosse um espelho, um reflexo de longo alcance, né, digamos assim. Isso. A criança, e é bom por causa disso, é tudo rápido. Ela mostra rápido e ela já faz um tratamento, ela tem um retorno muito rápido. Então é tudo rápido, é transparente. Só não pode deixar aquilo ficar acontecendo. Vai percebendo, tá piorando, e vai dando tempo e tal, e a mãe não tá enxergando, né? Então isso que a gente vai ficar atento. Ou então enxerga, mas pode pensar assim, não, isso vai passar, e aí passou uma semana, 2, 3, um mês, e isso pode ir se agravando realmente. Pode ir se agravando. Por isso que a gente vai ficar atento. Mas coisa é percepção sintomas mesmo, né? A criança ela vai apresentar sintoma. Perfeito. Cristine, o que passa rápido também, tanto quanto os reflexos do comportamento infantil, é o tempo aqui na rádio da sua participação. Verdade. Eu queria que você, se tiver, enfim, alguma palavra final, fica à vontade. Se você puder também deixar o telefone do consultório, para que quem esteja também, né, pretendendo ser pai e mãe, ou que já e está encontrando algumas dificuldades, limitações, possa, de repente, trocar uma ideia contigo, saber mais a respeito de como a psicologia nos ajuda, né, no nosso dia a dia. Isso. Não, gente, é muito importante mesmo a gente ficar atento a esse tempo de qualidade. Então, por mais que a gente esteja passando momentos difíceis, entender que criança não tem responsabilidade disso, não precisa se cobrar de ser aquela mãe perfeita o tempo inteiro. Então, a criança normalmente, a gente não precisa ser... Eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala assim, a mãe não tem que ser a melhor mãe, não tem que ser perfeita, ela tem que ser uma mãe feliz. Então, assim, a gente precisa, né, tá bem relacionado, ela tem que ser suficientemente boa. Ela não tem que ser boa demais, porque o boa demais é ruim, porque ela acaba se anulando. Então, a gente não ficar o tempo inteiro com essa responsabilidade de ser a melhor mãe do mundo, entender que parar de comparar com as mães que tinham de antigamente o tempo livre, né? Livre assim, de cuidado com a criança, entender que nós vamos ter muito menos tempo, mas que a gente pode ter esse menos tempo com qualidade. Como eu falei, 1h30 ali por dia, olhando para a criança, entendendo como que ela funciona, e vendo o que ela está sentindo, ensinando. Então, às vezes o povo fala isso muito. Às vezes a pessoa pergunta, por exemplo, criança pergunta alguma coisa, aí o adulto mente ou brinca ou alguma coisa. Eu falei, gente, a criança, tudo que você fala, ela tá aprendendo. Então, assim, não, fala que isso aqui. Ou tipo, não, responde qualquer coisa. Não, a criança perguntou, nós vamos responder aquilo que ela perguntou. Porque ou ela vai ficar sabendo por mim ou lá fora. Antes ela ficar sabendo por mim. Então, perfeito. Assim, ter esse tempo de qualidade, dar essa atenção para a criança no momento que a gente está. Se eu não tenho tempo para aquele horário, minha filha me perguntar alguma coisa, eu estou vindo do trabalho, filha, de noite a gente conversa sobre isso, tá? E você lembra a mamãe. E aí eu vou anotar, ou eu vou lembrar, e eu vou chegar, filha, você perguntou para a mamãe sobre aquilo? Aqui, a gente é assim, assado, tanana. Então a gente vai conversar sobre aquilo, de preferência olhando para ela e na altura dela. Ou coloca ela sentadinha em cima da pia ali, conversando com o seu, ou você abaixa e fica conversando com ela. Então, isso é muito importante. Nunca mentir para a criança, sempre demonstrar a realidade de uma maneira leve, da forma como que a gente quer que ela aprenda, né? E lembrar sempre das atitudes. É a atitude que a criança está observando. Não adianta, eu posso falar o que eu quiser. Se a minha fala está incoerente com a minha atitude, ela vai na minha atitude. Então, não adianta também não. Então, qualquer situação de sintoma, aí procurar um psicólogo. Né, um sintoma grave, você perceber que isso aqui não tá normal, não. Aí o telefone, é bom que eu te passo o telefone. 3221 8343. 3221 8343. 43. Excelente, Cristine.
Muito obrigada pelas orientações mais uma vez. Nosso bate-papo, né, para quem de repente tiver chegado no finalzinho, vai estar no sistemampa.com.br, no portal MPA também, e até daqui 15 dias. Isso, até daqui 15 dias. Gente, pode até mandar pra gente mensagem de temas que vocês querem que a gente fale. Né, Com Michele? certeza. Então, combinado. Beijo. Beijo, obrigada. Obrigada.